E aí galera massa do canal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Nilson dos Pássaros, diretamente do criatório Nilson dos Pássaros. Venho aqui trazer dois canariozinhos, pé duros, certo? Mas são cobres, um cobre meia pena, que é esse daqui, ó. Parece até um cobre intenso, mas não é. É um meia pena e um pena longa, um cobre nevado. Bem nevado mesmo. E um cobre entre os dois é um intenso e um nevado. Só que esse de cá não chega a ser intenso. É um meia pena. Ok? E aqui venho trazer a resposta para o meu amigo Wilson Artes. Ele perguntou no vídeo anterior. Ele fez uma pergunta muito interessante, muito proveitosa. Que realmente a gente tem que o porquê proveitosa, eu vou explicar agora. Ele perguntou o seguinte: quanto tempo o filhote após o nascimento, quanto tempo ele aguenta sem alimento, certo? Não tem muito exatidão no como é que está didático, que já faz muito tempo que eu estudei sobre isso. Mas, se não me engano, tem algumas escritas da canaricultura que fala que até 24 horas, eu não tenho certeza, certo? Eu não tenho certeza sobre isso. Não estou, vamos dizer, lembrando realmente. Eu não fiz uma pesquisa sobre isso no momento. Vou falar dos meus exemplos. Como sempre, eu gosto de falar muito tratando dos exemplos que acontecem aqui no criatório, porque eu tenho uma certeza do que vivo, ok? Do que eu vivo aqui no criatório. Olha, eu falei lá, eu coloquei lá no comentário dele que até 8 horas o pássaro aguenta, certo? Mas pronto, aqui é muito fácil acontecer de passar depois do nascimento 6 horas sem alimentar. E os filhotinhos estão tudo bem. O perigo não é esse tempo até ele alimentar. A verdade é que o pássaro, depois que começa a receber o primeiro alimento, aí que começa a funcionar, vamos dizer, tudo no pássaro, né? O intestino, tudo resolve a funcionar e tem que ter aquele tempo certo de alimentação. Quer dizer, não vamos contar realmente o período que ele começa a alimentar, e sim o período que ele não pode mais deixar de alimentar. Depois que a fêmeazinha alimenta a primeira vez, até 1 hora após já é prejuízo para o pássaro, certo? O pássaro tem que estar com uma certa dinâmica de alimentar frequentemente o filhote. Por isso que se torna até necessário, no meu caso, que a fêmea fica só, um auxílio da papinha, sabendo que a papinha a gente pode dar até, vamos dizer, sem ter necessidade dos pais alimentarem, né, da mãe, mas não vai ter eficácia quando a mãe alimenta. Eu já falei sobre isso, né? Que com certeza só pode passar algumas enzimas, algo do bico da mãe para o filhote, que o filhote sempre fica mais forte quando é alimentado pela mãe. Mas aí vai ser, voltando ao assunto, aqui comigo é frequente acontecer pássaro de 6 a 8 horas sem alimentar, às vezes, ok? Acontece isso e não tem prejuízo nenhum no pássaro, porque realmente o pássaro recebe bastante, já vem com bastante nutrientes do ovo. Quando ele eclode, assim mesmo já ele tem nutrição praticamente para passar praticamente um dia sem alimento. Lógico que aí, falando sobre o meu manejo, eu preciso alertar a mãe que tem filhote ali. O que é que eu faço? Começo a distribuir comidas relacionadas a filhotes, farinhada umedecida, como é o meu caso. Quando não usava farinhada umedecida, eu colocava o ovo cozido, eu aproveitava e machucava o ovo, colocava naqueles porta-ovos, o ovo machucado. Eu colocava o couve, como de costume, às vezes até o arroz misturado, arroz cozido, misturado com o ovo, para incentivar a ela a alimentar os filhotes. E fazer aquele processo. Quando passava do tempo, que se eu sei que o canário aguenta mais ou menos de 5 a 8 horas sem alimento, depois que nasce,
mas eu tenho que ter certeza que os filhotes vão ser alimentados. Já estou com a papinha ali de prontidão, mas eu faço de tudo para a fêmea pegar o alimento que eu forneci na gaiola para ela levar para os filhotes. Quando o pássaro só, o que acontece? O momento a gente sabe logo, porque o pássaro sai do ninho, pega o alimento. Essa volta para o ninho, a gente tem que observar se ela, antes de deitar, alimenta o filhote, que é o que quase sempre acontece. Aí é que está a mão do criador. Se o criador for experiente, ele nesses momentos não dá a papinha, certo? O que é que faz? Espera o passarinho pedir a comida ao filhotinho. Quanto mais ele tiver fome, mais ele vai alertar a mãe que está com fome. Se a gente, criador, pega aquele filhote, antes fornece a comida, a canária, tira a canária do ninho, e antes da canária ir para o ninho você dá a papinha, acontece que os filhotes podem ficar, vamos dizer, já saciado e não vai pedir comida, não vai alertar a mãe que está com fome. A fêmea vai vir para o ninho, vai deitar sobre o filhote, e o filhote está precisando de nutrição dos pais, ou no meu caso da mãe. E assim mesmo ele não vai pedir o alimento, a mãe não vai alimentá-lo. Aí o que é que eu faço aqui e indico aos demais fazerem? Aí é um manejo já de tempos, observando, e dá super certo. É o que? Eu faço com que a mãe saia do ninho, comer o seu couve, o seu ovo e a sua farinha umedecida, o que você fornece aí para ela alimentar os filhotes. Espero ela voltar para o ninho. Ela quando eu observo que ela está alimentando o filhote, espero mais ou menos uns 10, 15 minutos, tiro ela novamente do ninho e alimento com a papinha, fornecendo o restante de alimento que precisa para o pássaro ficar forte. Isso eu faço, se eu estiver em casa, nos 3 primeiros dias. Depois não precisa mais. Lógico, se for um pássaro que eu estou observando que está oscilando a alimentação, eu auxilio. Se não, deixo tudo normal. Simplesmente tiro o passarinho do ninho, observo se ela está alimentando, pegando a comida. Quando volta para o ninho, os filhotinhos já pedem comida, ela alimentou, posso ficar tranquilo. Se é um pássaro já que você tem confiança, certo? Isso é algumas observações sobre esse assunto. Aí, manejo observado por mim. O pássaro, sim, depois do nascimento, aguenta passar no mínimo de 6 a 8 horas sem alimento. Ok? Isso se referindo ele nascendo muito cedo. Quando é à tarde que o pássaro nasce, eu evito que o pássaro chegue à noite sem alimento. Se caso os pais não alimentam, eu auxilio na papinha, ok? Sabendo que é muito melhor quando os pais alimentam, principalmente nesses 3 primeiros dias. É essencial que a mãe alimente, no caso aqui que eu crio a mãe só, ok? Mais alguma observação? Pode deixar seus comentários se acharem que não ficou tão, vamos dizer, explicado. Eu volto a explicar que eu estou aqui para isso. E agradecer a todos os inscritos do canal Nilson dos Pássaros. E outra coisa não, olha só, mais pássaros você vê aqui no canal Nilson dos Pássaros. Um abraço a todos.